Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e ao Espírito Santo a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Peço que todos permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso o celular e me acompanhem na prece para o início. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade do amor ao próximo. Se alguns procurarem ser introduzidos aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos irai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médicos que encarregassem de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-os como nós nos perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso filho espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês da extrema importância que vocês devem dar na vida de vocês, porque você absorve, principalmente em relação a opiniões de outras pessoas que você absorve, coloca no seu coração e às vezes toma aquilo como uma verdade absoluta e que te faz mal, que te traz um desconforto, que te traz às vezes uma insatisfação com a sua própria vida. E eu gostaria de falar um pouco disso com vocês. Infelizmente, estamos vendo cada vez mais encarnados sentindo-se extremamente frustrados com a própria vida, sem conseguir controlar os próprios sentimentos, em total desequilíbrio. E, de fato, acabam adoecendo, precisando de uma estrutura médica, por vezes de medicação, para conseguir seguir adiante na sua vida. E muitos acabam não conseguindo vencer essa batalha interna. E por isso que eu vim trazer esse assunto a vocês, filhos. Não coloquem no coração de vocês, os pensamentos de vocês, nas suas metas de vida, qualquer coisa que digam, qualquer opinião que lhe deem. Vocês têm que entender que todos vocês estão vivendo suas próprias batalhas. Se essa pessoa que está te aconselhando, que está dando opinião para você, ela está te falando sobre esse assunto com propriedade, digamos assim, mas tenha certeza que em outras questões da vida dela, ela também está sentindo dificuldade. Porque, como eu sempre falo para vocês, vocês estão aqui para aprender. E também não é porque essa pessoa falou com tanta propriedade que aquela opinião, aquele caminho, aquela questão em específico cabe na sua encarnação. Cada um tem sua história, cada um tem o seu processo de aprendizagem, cada um tem sua bagagem de tantas e tantas outras encarnações, e cada um tem que seguir o seu próprio caminho. Assim como nós já falamos algumas vezes aqui com Miguel Arcanjo, se você quer aconselhar alguém, aprenda a aconselhar. O que é esse aprender a aconselhar?
é dizer o que você acha com a sua bondade, com a sua boa vontade em ajudar, mas deixar a pessoa escolher o seu próprio caminho. E o lado contrário, filhos, a mesma coisa. Aceite os conselhos das pessoas que vocês têm confiança, das pessoas que vocês sabem que têm carinho, que têm amor por você e querem te ajudar. Mas coloquem isso dentro do seu coração se realmente fizer sentido para você. Vocês encarnados acabam criando expectativas muito grandes na encarnação de vocês, construindo uma vida que às vezes você não vai conseguir alcançar, baseada em opiniões, em conselhos, em coisas que você vê de outras pessoas. A comparação ela está muito preocupante nos dias atuais. Vocês deixam de analisar as coisas boas da própria vida, que vocês estão querendo alcançar coisas que outras pessoas têm e que por vezes não lhe cabem no momento. Então, filhos, mantenham o seu equilíbrio emocional, façam coisas que lhe tragam satisfação, que esvaziem a sua cabeça dos problemas, que te façam e te ajude a respirar fundo, porque esse ato de respirar fundo, de se reenergizar por dentro, te traz uma força interior para você continuar seguindo. Não se compare tanto. Não queira se encaixar no quadradinho de todas as outras pessoas que vocês acham que são corretas. Aceite sim os conselhos, siga se fizer sentido para você, mas se por algum motivo você não conseguir fazer exatamente daquele jeito, peça a Deus ajuda para você fazer do jeito que você precisa fazer, para você seguir o seu caminho da forma que você precisa seguir. Como eu já falei em outras palestras, quando você retorna para o plano espiritual, você dá satisfações sozinho, sem mais ninguém ao seu lado. Você dá satisfações sozinho de como você percorreu sua trajetória no plano terreno. E sabe para quem que você dá satisfação? Não é para Deus, não é para a espiritualidade de Deus, é para a sua própria consciência. Você vai ver o seu planejamento, aquele que você mesmo fez. Você vai analisar a sua trajetória e você vai ver se foi uma passagem satisfatória ou não. Você mesmo. Deus está ali para te dar o suporte, mas as decisões são suas, o livre-arbítrio é seu. Então pegue as rédeas da sua vida. Pegue a sua fé, que é a sua maior aliada. Pegue os bons conselhos e use isso a seu favor. Não para te trazer ainda mais amargura, ainda mais sofrimento, por vezes uma depressão, uma dependência em remédios, uma dependência em médicos, que está sempre em médico, porque não consegue se sentir bem. Vocês conseguem caminhar sozinhos, filhos. No caso contrário, vocês não estariam aqui encarnados. Que Deus abençoe. Você já parou para pensar o quanto de energia que você gasta pensando ou tentando solucionar problemas que você não tem como resolver? Você sofre em razão das escolhas de outras pessoas. Você sofre por situações que aconteceram no passado. Você sofre por situações que ainda estão no futuro. Você sofre por conta das ações de outras pessoas em relação a você. Filhos, entendam que existe para todos, encarnados e desencarnados, um livre-arbítrio, um poder de escolha muito forte. Se outras pessoas não estão agindo na vida delas como você acha que seria o mais correto, entenda que você pode apenas aconselhar, mas não tem o poder de mudar as escolhas da pessoa se ela já usou o livre-arbítrio dela para definir qual caminho percorrer. Se alguém está te ofendendo, agindo errado com você, entenda que a negatividade dessas ações só irá entrar no seu coração e te afetar se você permitir. Use seu livre-arbítrio para escolher se proteger dessas energias e não para tentar mudar a outra pessoa, pois isso não dará certo se a outra pessoa não quiser mudar e entender que está errando. Da mesma forma, não adianta se desesperar e sofrer por situações do passado ou situações que possam acontecer no futuro. Isso só causará em você um sofrimento,
uma frustração e sensação de impotência muito grande, pois apenas o presente está nas suas mãos. Em resumo, filhos, se protejam e gastem suas energias com o que de fato você pode modificar para melhor. O que não está no seu alcance, tenha a certeza que Deus estará olhando e cuidando de tudo para você. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Filhos, a grande maioria de vocês gostariam de modificar coisas na vida, atitudes que vocês tomam ou deixam de tomar, enfim, e têm dificuldade de fazer isso. Tem dificuldade de controlar aqueles sentimentos, às vezes, que você não concorda, não gostaria de estar sentindo de maneira nenhuma. Mas quando vocês vão dar conselhos para as outras pessoas, às vezes vocês se incomodam quando elas não atendem o conselho, ou não fazem, ou não concordam, ou às vezes não nem agradecem ou reconhecem o teu conselho. Como não é fácil para você, não é fácil para os outros se modificar. A grande dificuldade de uma encarnação é só uma: a gente mudar a maneira de pensar, de agir naquilo que a gente entende que está errado. E como é difícil para vocês, é difícil para todas as outras pessoas que me servem. Conselho é uma coisa que era para ajudar, mas na grande maioria causa problemas. E por que causa problema? Encarnado não sabe dar conselho. Conselho é você virar para uma pessoa e falar: eu acho que você não deveria fazer isso, por isso, ou falar: eu acho que você deveria fazer por esses motivos. Virar as costas e sair. É isso. Não é para ficar tentando convencer que o teu conselho está certo e que o outro está errado. Não é querer impor aquilo que você entende como verdade e o outro não aceita. Mesmo quando a gente fala de pais e filhos, quando os seus filhos já são adultos, eles já estão tomando conta da vida deles, usando o livre-arbítrio deles para saber o que tem que fazer. E também colhendo os frutos disso. Mas encarnado de maneira geral fica até revoltado quando a pessoa não atende o conselho que deu. Mas isso está tão sério, eu estou avisando, a pessoa continua fazendo errado. Ok, escolha dela, livre-arbítrio dela. De maneira geral, o encarnado só aprende quando ele sofre. Dificilmente vocês aprendem com o exemplo dos outros. Vocês só aprendem quando vocês sofrem. Quando vocês às vezes não escutam os conselhos e continuam agindo de uma maneira que traz sofrimento, e quando você cansa de sofrer, você se modifica. E tudo bem, a ideia da encarnação é exatamente essa: não é castigo, é tentar na prática saber os sentimentos e os resultados que eles têm. É tentativa e erro, e a ideia da encarnação é exatamente essa: tentativa e erro. Estou tentando fazer dessa maneira, não dá certo, ou tentar fazer de outra maneira, e não tem problema nenhum nisso. Para isso que Deus nos dá as inúmeras encarnações, para a gente, cada um ao seu tempo, se modificar naquilo que tem que ficar errado. Uma outra coisa que eu já estava se falando na palestra anterior: vocês inicialmente têm que pensar em vocês. E quando eu digo isso, não é uma questão de egoísmo. O que está te fazendo bem? O que não está te fazendo bem? O que as pessoas que estão ao teu redor estão te atingindo de alguma maneira, se positiva ou se negativa, e daí ver qual é a tua atitude para que isso não te atinja tanto. Porque às vezes querer mudar, que todo mundo que está em volta de você mude para ser pessoas que você gostaria, isso é praticamente impossível. Então você tem que aprender a lidar com as pessoas que pensam e agem diferente. Alguém pode te magoar? Pode te magoar. Agora, o teu livre-arbítrio começa o tempo que você vai ficar segurando essa mágoa dentro de você. Porque você pode ficar triste, chateado, mas pensar: puxa, eu não mereço isso, deixa isso para lá, e a vida que continua. Agora, se você fica remoendo, eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo, e o tempo inteiro falando naquela pessoa, todo mundo que você encontra na frente, você conta aquilo com aquele sentimento de raiva. Ou seja, você está usando o livre-arbítrio, o teu livre-arbítrio, para pegar uma energia negativa do que mandar e ampliar ao infinito.
Porque tem pessoas que às vezes passam uma vida reclamando, falando de uma atitude que às vezes aconteceu há muitos anos atrás e tem dificuldade de lidar com isso. Ou seja, você está mantendo essa energia dentro de você. Não importa quem mandou, quem está mantendo dentro de você é você. Quem está alimentando é você, os teus pensamentos, as tuas atitudes. Essa é a grande justiça do nosso Pai. Você consegue lidar com todas as situações com calma, equilíbrio e serenidade. Ah, mas fizeram um trabalho, para mim vem uma energia ruim, vem um espírito, não importa. Aquela energia vai chegar, pode ser que outro dia você não se sinta bem, mas se você não ficar pensando, isso foi do fulano, isso foi não sei quem, e ficar desejando mal para aquela pessoa, não vai passar disso. Ou se você também não está tendo em relação a outras pessoas a mesma atitude que essa pessoa que ficou com raiva de você e mandou essa energia, porque a energia é semelhante, vai ficar em você. A gente vê muitas pessoas, às vezes, estão sentadas aqui falando, fulano lá no meu trabalho está me incomodando, e fica me falando mal de mim, e fica fofocando, e fica xingando. E às vezes a gente olha, você faz igualzinho, energias semelhantes se atraem. Então, por que ele está certo e você está errado, se a atitude é a mesma? Mas ele começou, não importa, ele começou, você continua o mesmo erro. Você já sentiu na pele que aquilo te faz mal. Então, por que você está fazendo isso contra outra pessoa? Porque esqueçam que o nosso Pai falou, tudo que você deseja para o outro, uma parte é sua. Ou seja, quando você desejar para alguém, uma parte dessa energia negativa vai ficar com você. Ou seja, está cada vez mais ampliando as energias negativas que te cercam. De maneira geral, todos vocês vão ter problemas, ou no trabalho, ou no vizinho, ou na família, ou em todos esses lugares somados. E isso funciona exatamente para vocês aprenderem paciência, equilíbrio, tolerância, que são os sentimentos mais difíceis de aprender. E quando a gente está encarnado, a gente pensa isso, a gente sente isso na prática e tem que exercitar. Por isso que a vida, quando vocês planejam, é assim. Eu sou uma pessoa que tem muito difícil, tem muita dificuldade de manter a calma quando alguém está indo contra o que eu penso. Você programa conviver com pessoas que vão ter tendências de fazer isso com você, e isso vai vir em série. Por que vem em série? É que nem uma escola, você tirou uma nota ruim, continua fazendo prova atrás de prova, prova atrás de prova, até você conseguir lidar com esse sentimento que você não consegue. Castigo de Deus, da espiritualidade? Não, nem Deus, da espiritualidade tem nada a ver com isso. É programação da tua encarnação. Você pediu para nascer nessa família, nascer nessa cidade, morar nessa cidade, ter esse tipo de emprego, problemas às vezes de doenças, tudo é planejado por você, para que faça com que você aprenda sentimentos que você ainda está tendo dificuldade de colocar em prática. Então não é castigo de ninguém, é programação. E à medida que você aprende a lidar com isso, essas coisas vão saindo do teu caminho. Lição aprendida não vai ser mais cobrada. Mas claro, uma vez eu falei isso aqui, a pessoa pensou lá, mas eu já tentei, já faz 2 semanas que eu estou sendo calmo, bonzinho, e ainda está dando tudo errado. Ele passou 20 anos fazendo errado, ele quer que em 2 semanas melhore, não funciona assim. Toda essa energia negativa que você colocou no teu corpo, ela tem que ser substituída por uma energia positiva que você vai colocar. Se você está 20 anos enchendo o teu corpo de energia negativa, não é uma semana que você vai resolver tudo. Não vai. Mas pelo menos você já está plantando para no futuro poder colher coisas positivas. Então, meus filhos, não culpe Deus, não culpe a espiritualidade, olha para você. O que eu estou fazendo? Como eu consigo conviver com determinadas pessoas sem conseguir mudar a cabeça, a maneira delas agirem? Porque normalmente isso é muito difícil. Se você não consegue mudar a tua cabeça, você também não quer que o outro mude. Então cuide de você. Porque quando você desencarnar, você vai chegar lá no plano espiritual, você vai ver tudo que você fez na tua vida. Os momentos importantes, mas isso passa muito rápido.
Mas o que é a diferença? Tudo que teve importância positiva ou negativa, você vai sentir novamente como se você estivesse vivendo aquele momento. Mas também tem um outro lado. Você vai sentir tudo que a outra pessoa, as outras pessoas que convivem com você, sentiu quando você teve determinadas atitudes, positivas ou negativas. Aí você vai sentir um lado, vai sentir o outro lado, e às vezes você vê que aquela pessoa que te cobrava tanto, na verdade ela estava querendo te ajudar, e aqueles que pareciam tão amigos não eram tão amigos assim. Por isso, olhem, analisem a vida de vocês. O que eu posso fazer para ter uma vida mais equilibrada? Que a paz esteja com